Bom dia, paz do Senhor Jesus, aqui é a pastora Eliana do Ministério Aliança Fiel. Vamos meditar em Provérbios 22:6, que nos diz assim: Ajude seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Assim, ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Nós temos um papel muito importante e uma responsabilidade com a vida dos nossos filhos. Porque quando a palavra de Deus diz que nós devemos instruir o filho, nós devemos investir na vida da nossa criança, seja ela menino ou menina, com sabedoria, amor, educação, disciplina, porque é necessário que essas crianças elas absorvam plenamente a vontade de Deus e que elas adquiram maturidade emocional, espiritual, né? Porque Deus, ele cobra isso de nós, pais. E quando fala que nós devemos ensinar no caminho em que elas devem andar, significa que nós temos que fazer com que elas compreendam o caminho, mas que nós devemos estar no caminho juntamente com elas. Porque ensinar um filho requer muita dedicação, muita disciplina, muita oração. Porque quando eles são pequenos, eles estão sobre a nossa responsabilidade, né? Nós podemos moldar o caráter moral na vida dos nossos filhos. E muitos pais não demonstram essa disciplina, essa dedicação, esse amor aos filhos. E mais tarde, lá na frente, vão colher para si mesmos sérios problemas. Porque quando o filho cresce e quando ele for adulto, ele também vai colher os frutos dessa disciplina que não foi ensinada, que foi ignorada pelos pais. Quantos pais estão ignorando a formação do caráter moral dos seus filhos? Porque insiste em deixar com que a criança cresça fazendo o que quer, a hora que quer e como quer. Isso serve para crianças pequenas e para adolescentes. Não tem como nós sermos negligentes com a vida dos nossos filhos, porque Deus vai requerer de nós, pais, a alma, a vida, o ensino, o caminho e o que nós temos ensinado. Porque quando nós conseguimos ensinar os princípios da vida moral, espiritual para os nossos filhos, eles vão permanecer. Ainda que por um momento da vida adulta ou da adolescência, a conduta ensinada, eles deixem, né, um pouco de lado, mas aquilo que você ensinou, aquilo que você gravou no coração e na mente dos seus filhos, vai tocar a consciência deles. E a consciência, ela não pode ser ignorada. É como um rio que vem um temporal, uma chuva forte, e esse rio ele transborda e ele causa grandes transtornos, mas quando passa o temporal, a tempestade, o leito do rio volta ao seu curso normal. E não é isso que nós vemos na vida dos adolescentes? Eles são como um rio que está transbordando, que está causando transtornos. Mas aquilo que você ensinou, aquela boa semente que você plantou, ela está lá na consciência do seu filho. Em algum momento, ele vai retornar, como um rio volta para o curso natural, assim também os nossos filhos. Nós não sabemos como será o futuro dos nossos filhos, mas nós podemos deixar marcas, alicerces imprimidos no coração e na mente dos nossos filhos.
Então a nossa tarefa de educar os nossos filhos a cada dia tem se tornado muito trabalhosa, porque nós estamos sendo bombardeados pelas tecnologias, nós estamos sendo bombardeados pelas técnicas de ensino que estão inseridas nas escolas. É por jogos de videogame, é por televisão, por redes sociais. Tudo está conspirando contra nós, porque nós estamos tentando forjar o caráter dos nossos filhos para que se tornem homens e mulheres temente a Deus. E o mundo aí fora está dizendo ao contrário. Então nós temos que ter a certeza qual é a boa semente em que nós estamos plantando no coração dos nossos filhos. Então nós devemos preparar os nossos filhos para ter uma vida com Deus. Nós podemos sim preparar os nossos filhos para serem bem-sucedidos profissionalmente, mas em primeiro lugar, prepare o seu filho, a sua filha, para ser um homem ou uma mulher temente a Deus. Porque nada pode vencer a palavra de Deus. Aquilo que nós ensinamos vai ficar na consciência dos nossos filhos. E a palavra de Deus, ela é imutável. O tempo não pode apagar. O mundo lança tantas novidades na mente, aos olhos dos nossos filhos, aos ouvidos, mas nada pode vencer a palavra, porque a palavra, ela permanece. Então, tudo quanto você for falar, ensinar, cultive a palavra de Deus. Porque hoje nós temos essa tarefa que o Senhor nos deu, de ensinar os nossos filhos. Porque se nós ignorarmos esse tempo de ensino, e quando que nós ensinamos? A palavra de Deus diz: ensine enquanto você está à mesa, fale da palavra, enquanto está deitado, enquanto se levanta, enquanto caminha. Por isso que fala que nós devemos ensinar o caminho do Senhor, porque diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Então é no caminho, é no curso da vida, no caminho da vida. Enquanto você tem vida, vai plantando uma semente, vai falando do amor de Deus, vai falando do seu Deus, porque os nossos filhos, eles só conhecem a Deus, a Jesus, por nós. Então, se você não tem convicção da sua fé, você pai, você mãe, você não tem convicção da sua fé, você não conhece quem é o seu Deus, como você vai imprimir no coração dos seus filhos essa característica de amor, de pai, de cuidado de Deus? Então, quando nós estamos no caminho, no curso dessa vida com os nossos filhos, nós devemos imprimir no coração e na mente deles que Deus é maravilhoso, que Deus é um Deus que cuida, que Deus é um Deus abençoador, que Deus nos salvou, que Deus enviou Jesus. Nós temos que imprimir isso no coração dos nossos filhos. Então, é papel nosso. É uma tarefa que o Senhor nos ensinou, né? E nos incumbiu de realizá-la. Ensinar os princípios da vida moral e espiritual aos nossos filhos, para que eles permaneçam sendo conduzidos pela palavra. Que você venha orar. Se você está tendo dificuldades para educar os seus filhos, está passando por problemas com os seus filhos adolescentes, não está sabendo como lidar, peça ajuda ao Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai abrir uma porta pela qual você vai entrar e vai começar aí com esse cuidado, com essa disciplina que precisa ser mostrada, mas de uma forma que também acolhe. Porque nós temos que disciplinar sim,
mas também temos que ter o acolhimento, para que os nossos filhos não se sintam excluídos. Disciplina, sim, mas exclusão, não. Então, nós temos que disciplinar, mas também mostrar o acolhimento, porque é isso que Deus faz conosco. Quando o Senhor nos disciplina, Ele nos dá uma palavra de correção, né? No primeiro momento, a palavra diz que não é muito aceita uma palavra de disciplina, quer seja para nós, quer seja para os nossos filhos, porque ninguém gosta de ser exortado, corrigido. Então, quando o Senhor ele nos dá uma palavra de disciplina, de correção, no primeiro momento a gente questiona muitas vezes ao Senhor, mas Senhor, eu estou fazendo isso? Mas depois a gente começa a analisar e ver que o Senhor, Ele nos dá uma palavra de correção. Se nós acatamos, é como um refrigério para nossa alma e nós obedecemos. E o Senhor, Ele abre uma porta de acesso a nós e nos acolhe. Quando nós reconhecemos que estamos errados e que necessitamos, sim, daquela palavra de correção. E é dessa maneira com nossos filhos. Quando nós exortamos eles, damos uma palavra de disciplina, disciplinamos acerca de alguma situação, mas também demonstramos o acolhimento, nós colocamos eles para pensar como é que está o comportamento deles. Então tem que ter sim a disciplina, mas também tem que ter o acolhimento. Que o Senhor nos ajude a ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Por mais que eles estejam como um rio que está em um dia de tempestade, causando transtornos, transbordando, sendo assim impetuoso, até o rio, a tempestade passa e ele volta no seu curso normal. Então não aceite viver uma vida infeliz em família. Você foi abençoado por gerar filhos. Então abençoe os seus filhos, dando a eles o tesouro mais precioso, que é a palavra de Deus. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e tenham um dia maravilhoso e abençoado em nome de Jesus.